Muito bem, nação, vamos para mais um vídeo no nosso canal e vamos trazendo as informações do Flamengo. Teve a entrevista do presidente Rodolfo Landim falando sobre a preparação do Flamengo para o Mundial de Clubes, os novos reforços que podem chegar, como o goleiro Rossi, Gerson, Terans. Mais reforços aí no Flamengo pode chegar, no mínimo serão 5 reforços que vão chegar para a temporada 2023. Tem aí a renovação do técnico Dorival Júnior, que ainda está indefinida. E vamos já abrindo aqui a nossa enquete do nosso vídeo de hoje. Você, como torcedor do Flamengo, renovaria com o técnico Dorival Júnior? Sim ou não? Na sua opinião como torcedor, sem ser aquele torcedor passapano, torcedor modinho, torcedor do clube mesmo. Torcedor raiz mesmo. Você renovaria com o técnico Dorival Júnior? Sim ou não? Escreve aqui nos comentários se você aprova sim ou não. Ou se o Flamengo tem que buscar um novo treinador, como estão falando aí a especulação sobre Galhardo. Escreve nos comentários aí. Já chega explodindo o dedo no like. Se você não é inscrito no canal, vai rapidinho, aperta o botão vermelho e se inscreva, porque aqui, ó, é Flamengo Nação. Escreve aí nos comentários e bora reagir. Créditos, canal ESPN Brasil. Link na descrição. Vamos reagir aqui os comentaristas falando sobre os novos reforços do Flamengo para a temporada 2023. E no Futebol 90 com a entrevista exclusiva de Landim a Cícero Melo hoje de manhã, falando sobre renovações, incluindo a do Dorival. Vamos dar uma olhada. Dorival Júnior, como é que estão as negociações para renovação de contrato? Então, eu acho que o Bruno e o Marco comentaram comigo que já tiveram uma primeira reunião com o empresário dele, essa semana agora, que passou, e provavelmente teremos outras aí pela frente aí a serem agendadas, mas pelo que eu saiba até agora apenas uma reunião. A gente já estabeleceu, vamos dizer assim, alguns limites, obviamente, né, inclusive que estão dentro do plano orçamentário do Flamengo. Nós já tivemos, quer dizer, uma conversa com o Gerson. O problema do Gerson é que, cara, ele tem um contrato, né? Um contrato com o Olympique de Marseille. Quer dizer, não é apenas a relação que ele tem com o Flamengo que vai decidir se ele virá para cá ou não. É importante que o Flamengo também chegue a um denominador comum com o Olympique de Marseille. E a preocupação que nós temos é porque nessas primeiras conversas que nós tivemos, existe uma distância muito grande daquilo que a gente entende que seria o limite que a gente estaria disposto a chegar e aquilo que o Olympique de Marseille está exigindo. Então, assim, vamos continuar conversando com eles. É óbvio que nos interessa o Gerson. Então, o Agustin Rossi é um grande goleiro. A gente já teve um processo de aproximação com o Rossi no ano passado e com o Boca Juniors. Naquela época nós não tivemos sucesso. Ele continua elencado entre vamos dizer assim, os goleiros que a gente teria interesse em contratar para esse ano. Nós temos, de fato, o interesse de contratar entre as posições que a gente pretende reforçar dentro do plantel com a saída do Diego. Uma delas é a de goleiro e o Agustin Rossi certamente é um dos nomes que a gente está pensando e conversando para suprir, vamos dizer assim, essa ausência que a gente tem hoje no nosso plantel. Tá aí, ó, o Landim falando sobre 3 assuntos de renovação ali. Como ele foi ficando mais claro ao longo da entrevista, né? O começo ali tá mais escuso. Eu vou começar pelo final. O Rossi. Você soltou uma frase aqui, pra ser reserva? Vai entregar? O off lógico. Você vai entregar? Não, o Futebol 90 tá aqui pra isso. Eu quero saber se é pra ser reserva ou não. Santos é mais goleiro que o Rossi. Podia falar que você falou isso? Claro que podia. Eu ia falar de qualquer jeito. O Santos é mais goleiro que o Rossi. E o Rossi é o goleiro do Boca, porém, financeiramente, né? Acho que eu cheguei a ler que o empresário dele reclamando que ele ganhava acho que $5 mil só no Boca. Não, é uma questão até financeira. Então, incrível, também fiquei meio surpreso com isso. O Flamengo, se trouxer o Rossi, traz o goleiro reserva. A não ser que o Santos caia muito de rendimento. E o Rossi cresça muito. Você concorda, Prado? Concordo. Acho o Santos um goleiro superior. Tecnicamente, o Santos é muito bom goleiro, Dani. O Santos não é um goleiro espalhafatoso, aquele goleiro que espalma, mas um goleiro que fecha o lance, erra pouco, sóbrio, seguro. Se contratar o Rossi, me parece que vai contratar um reserva.
Alguém Mas não talvez... precisa de um reserva mais seguro ali? Porque o Diego Alves acabou de vai sair? acabar o contrato dele. Foi minha pergunta para você aqui. Vou entregar no ar também. Eu confesso que eu não sei se ele está de saída ou não. Mas eu acho que o Hugo ele tem uma questão de confiança. O Hugo não mostrou a confiança contínua que precisava para ser um goleiro reserva, por exemplo, num jogo de Libertadores, caso haja essa necessidade. Então eu compreendo o Flamengo ir atrás de um goleiro reserva que seja do calibre do Rossi, porque me parece um goleiro com mais experiência, com mais segurança, com mais confiança para jogos grandes do que é o Hugo que fica à disposição. Você acha que não ali. vale a pena, por exemplo, jogar com o Hugo no estadual e ver se ele não adquire essa confiança, preparar o goleiro? O Hugo também... É que é complicado a gente falar até de coisas que já passaram, né? Eu acho ele um goleiro muito promissor, eu acho ele muito bom goleiro, mas o Hugo também já teve problemas de comportamento quando ele atingiu a confiança necessária e aí isso, com o passar do tempo, fez com que desandasse a estabilidade dele no gol. Então eu entendo. O Flamengo está contratando o Bosco do Sene. Você acha que vai dar corte? Fala de novo essa daí, Vesta. Essa foi boa. É o Bosco do Sene. É um cara... Ou o Roger, se você quiser também. O Roger, enfim. Mas é o Bosco. É um cara experiente que vem para ser o reserva, para parte financeira. Se for esse o salário, de fato... Só não pega a onda que nem o Bosco pegava. Vai ganhar muito mais. Vai ganhar muito mais, vindo para o Brasil, que vai estar perto ali da família e tudo mais, ganhando muito mais do que ele ganhava. Acho que ele aceita uma condição de reserva no primeiro... Até porque seria injusto, né? O cara ganha 2 títulos, você fala tô trazendo um goleiro e tô te tirando do time. Não faz nem muito sentido. Se for um goleiro muito acima da média, acho que poderia fazer. Mas teria que ser muito se você contratar o Neuer, tudo bem. Você botar o Santos no lugar. O Santos fala, pode vir no meu lugar. Eu quero te ver treinar. É diferente, né? Não é esse caso, né? Então, eu acho que é para trazer um reserva. Dentro de uma condição financeira que o Flamengo tem, eu vejo de maneira bem natural. Eu acho que... Você está cedendo silenciosamente seus minutos para mim? Também. Eu também queria ceder nos próximos 2 assuntos. Gerson e Dorival, marquei aqui. Ainda mais porque você tem informações, né, do Flamengo. Verdade, historiadora, né? Historiadora. Mas eu quero saber o que você acha. Também é historiadora. Eu acho que sim, né? Para ser reserva, estou com o Birner. O Santos é bom goleiro. O Santos é da escola... Eu acho que não está nem... O Santos é da escola do Tafarel, né? Muito bom goleiro. Aquele jogador que... tá ali, tranquilo, não é um cara espalhafatoso, faz defesas, levanta e segue o jogo, não é aquele cara que faz defesa e fica... Não, pelo menos com ele fecha. Talvez até menos do que poderia ser. Espalma e dá aí quando cai, sente uma lesão, mas aqui é pra todo mundo filmar ele durante uns 3, 4 minutos. Ele é bom goleiro, eu gosto bastante do Rossi, ele é tranquilo. E vem pra... Do Rossi não, do Santos. E o Rossi vem pra isso, vem pro banco. Mas tem que deixar claro, hein? Porque jogador argentino também gosta de jogar. É competitivo, mas competitivo não é bom. Pra caramba. Não, isso é bom. Isso é bom, mas tem que deixar claro. Sombra. Porque agora sem o Diego, o Santos fica sem sombra. Sim. Mas ele já estava sem sombra, né? Não sei, né? O Diego Alves ali, por mais que ele não estivesse mais no auge do Flamengo, ele é um goleiro com uma história muito grande. Então você sempre sabe que tem um goleiro ali que já jogou na Europa, que já foi campeão com aquele clube. Agora ele não tem isso. Mas agora eu acho que o Rossi chega já com a condição. Mas a pergunta que fica você é Rossi, titular do um clube tão grande do Boca para reserva do Flamengo... Mesmo que financeiramente talvez valha a pena, você vai jogar menos. Quantos anos tem o Rossi? Produção, dá uma olhada pra gente aí, por favor. Quantos anos ele tem pra gente pensar chega um determinado momento em que o cara fala assim, pô, já 27. Atingiu 27. Não, é jovem. Bem jovem. Jovem. Então, aí se eu sou o Rossi, eu penso... Não, é nesse sentido. Se eu sou o Rossi, então é mais negócio pro Flamengo do que pro Rossi. Sim. Se eu sou o Rossi, eu falo, tô no Boca. Por que eu vou sair do Boca e vou ir pro banco? Goleiro não reveza muito, gente. Goleiro joga muito raramente, assim, né? Numa condição normal, eu digo. A não ser que seja um combinado diferente. Ó, Santos, é o seguinte... As Copas você vai deixar o Rossi... Eu acho que não será o caso. Né? É que não foi o que foi feito nessa temporada que passou, né? O Santos jogava tudo. Santos tem 32. O Santos tem 32? 32. Então ainda tem bastante tempo também. Então. Ele também. É. Aí tem a história do Gerson. O Gerson, ele fala financeiramente que tem uma questão de contrato com o Olympique de Marselha. E aí? Vale a pena fazer que tipo de esforço? Falta combinar com os franceses, né, Dani? Aquela história, olha, o Gerson quer voltar, o pai também quer que ele volte, o Flamengo quer... Mas ele tem contrato. Aí o pessoal, ele tem contrato, né? 20 milhões de euros. O Olympique pagou uma bala considerável. Então tem que se ver essa situação. Porque aí, claro que tem a vontade do jogador, do pai dele que trabalha com ele está vendo uma chance de voltar a um lugar que ele foi muito feliz e jogou muita bola.
Agora, tem que se ver essa situação com o Olympique de Marseille. Não Mas, é porque na verdade, ele tem problema com o não é nem treinador. tem que pagar tudo, né? Tem parcelas que você deixaria de pagar isso. O Olympique deve 6 milhões e meio de euros ao Flamengo e aí o Flamengo teria que desembolsar 13 milhões e meio. 13 milhões e meio por 3 jogadores? O Birner, não vale a pena, não? Eu acho que, vendo a história do Gerson no Flamengo, que ele pode jogar, a idade do Gerson, o fato de ser multifuncional, jogar em diversas funções para o Olympique, onde ele teve bons momentos, mas também teve momentos muito ruins, né? Que foi muito questionado. O Sampaoli saindo, ele deixa de ser aproveitado, o Olympique, né? E essa coisa, por exemplo... Era. Porque aqui as pessoas veem as contratações de 80, 100, acho que todo clube contrata assim. Não é assim. Não. Na França, só o PSG que faz isso. Então, quando você vê o valor oferecido, contando o abatimento da dívida, é um bom valor, né? Sob a perspectiva, acho eu, do time de Marseille. Do Olympique. Para cá, aqui para o Brasil é surreal. Sim. Só o Flamengo pode contratar assim, aqui. Então, eu acho que o negócio poderia, vai sair. né? Que o Palmeiras não tem esse olhar para esse tipo de contratação. Não. Mas poderia. Poderia. No limite, poderia. Não na quantidade de jogadores que o Flamengo trouxe, quando for olhar Vidal, Everton Cebolinha, que já foram mais 10 milhões, né, de dólares ou de euros. Eu não vou lembrar de cabeça agora, mas agora 20 nesse. 13 no Cebolinha. Só o Flamengo consegue. E ele entra no lugar do Thiago Maia ou do João Gomes? Então, aí tem um grande dilema. É só um up, porque não é necessário, né? Assim, não que um cara como esse não é necessário, mas não é o buraco não tá ali buraco para ser preenchido, é isso que eu quero dizer. A questão é que ele pode jogar, inclusive, na posição da Arrascaeta hoje, né? Eu acho que meia, assim, se fala? A questão para mim pode ser a pauta para o ano que vem, né? A pauta para agora. A gente repete ano que vem, não tem problema. O futebol é cíclico. Eu não acho que o Flamengo pode ter só essa maneira de jogar na próxima temporada. Não pode. O Flamengo, quando o Gerson brilhou no Flamengo, o Ilharão era o volante, o Bruno Henrique jogava pela esquerda. Sim. O Bruno Henrique entrava como centroavante, que era o Gabigol, Everton Ribeiro na direita. Quando ele entrava pela esquerda, o Arrascaeta abria e o Gerson entrava pelo meio que construindo. Virava um 4-1-3-2 com muita mobilidade e muita pressão. Gerson é o coringa, o jogador que ocupa diversos espaços em campo. Tirar um jogador, um dos volantes do Flamengo, seja o João Gomes, que para mim seria um desperdício porque é um jogador em ascensão, ou o Thiago Maia, que terminou muito bem a temporada, e simplesmente colocar o Gerson ali, é um desperdício. É um desperdício de talento diante de tudo que o elenco pode fazer. Ou seja, o grande desafio do treinador do Flamengo, de agora em diante, a gente vai falar do Dorival, é permitir que o Flamengo tenha maneiras diferentes de jogar, o que vai exigir que grandes jogadores eventualmente saiam. Só quero lembrar que só jogam 11. Continua essa regra valendo, viu? Por isso. É importante deixar claro, porque é só um detalhe. É só um detalhe. Então, o Bruno Henrique vai voltar, vai chegar uma hora que você não tem o que fazer. Tudo bem, só que a administração do elenco do Flamengo tem que ser baseada nas características dos adversários e na temporada, porque o Flamengo tem um elenco muito rico. Porque se o Flamengo simplesmente for colocar o time principal nas Copas e tirar o time principal de um campeonato de pontos corridos, isso era pro elenco do Grêmio antigo, do Renato. Mas não dá para agora ser competitivo nas três frentes? Se você tem o Bruno Henrique recuperado, se você tem o Gerson chegando, se o João não vai embora, se você tem o Vidal como substituto para os volantes, você pode ir para essa linha que você está trazendo. Mas aí esquece esse 4-3-1-2 como esquema único ali, com espaço pelo lado, que faz o time ser pressionado em algumas circunstâncias ali. Ali você tem que criar outras formas de jogar, porque os jogadores permitem isso como característica. O 4-3-2 é uma das formas, e ela é indiscutível em alguns momentos, só que você precisa jogar de outros jeitos também. E aí, se você trouxer o Gerson, isso vai ser ainda mais exigido, senão... Mas você está querendo dizer que o Dorival não tem condição de colocar outras formas de jogar? Tem, só que em alguns momentos ele vai ter que gerenciar os jogadores que saem da equipe, e isso faz parte do elenco desse tamanho. Vocês não trariam? Vocês acham que eu traria, pelo amor de Deus. Não, eu tô só perguntando. Estaria correndo, pelo amor de Deus. Na condição financeira, quem faz 1 bilhão de receita, 1 bilhão e talvez 1 bilhão e 200, eu traria. O que não dá, por exemplo, é um clube que, por exemplo, o Grêmio, o Inter, tem ali 350 milhões de receita, no máximo 400. O tiro desses clubes tem que ser muito certo. É isso. Se o jogador o Inter só fez a campanha que fez porque todos os tiros que o Inter deu para a temporada foram certos. No meio do ano foram todos, muito bons. Vitão,
todos os Patrick, o Wanderson. Patrick, Que todos, janela, hein? todos deram certo. Sim. Aí você faz uma boa campanha. Se o Inter não tem o direito de errar como o Flamengo tem. Então, diante de um cenário financeiro como esse, tem que mais que trazer mesmo. Não vai Amanhã tá assim, ó. Vessone diz que trazer o Gerson de volta é errar. Não. O pessoal não aqui é seria tendencioso. isso. Não seria. Não é isso, né? isso. Não é. Obviamente que não é isso. É luxo. É luxo, aí É um luxo. sim, é nesse sentido. Pode trazer o Gerson, mas depois você vai ter que definir quem fica. Pra Trazendo... você necessariamente sai alguém. Eu acho que deve sair alguém. Não porque o Flamengo não... O Flamengo não vai... acho que a vontade do Flamengo é que ninguém saia. Mas precisa ver. Copa do Mundo Quem que muda pode sair? muita coisa. Pode... Tá, Pedro. Copa do Mundo. Pode. Imagina, o Pedro vai lá, faz um Mundial ótimo. Faz um gol no mata-mata, Gente, como diz o Mas aí não é o Gerson, né? Não, tô falando, não. O Gerson deve chegar. Sim. Tá trabalhando nessa hipótese, o Gerson chega. Quem sai? Porque a dúvida é, vai jogar em tal lugar, qual o sistema de jogo e tal. Precisa ver se o time do Flamengo vai permanecer o mesmo. Porque, Vamos pensar nos nomes que podem por exemplo, sair. Everton Ribeiro. Tem Não é nem o só Everton, não é nem só Everton isso. no- O Everton Na Cebolinha- Copa tem o João pela idade. O Everton Cebolinha vai João passar a Pelitano. temporada inteira como reserva no que vem? Ou vai ter... Não, vai porque ser- tem o Bruno Henrique voltando ou vai, ainda. vai ter, o Flamengo vai ter 15 titulares de acordo com a maneira como joga. Porque é pra isso, tio, o elenco é pra isso. É. Tá. O Flamengo é o ver, ó. desafio dos sonhos ver? de qualquer grande treinador. A gente está falando sobre isso. As possibilidades de chegadas e saídas. Porque Deixa eu ver a você tem que hashtag que tá dizendo. montar um elenco. O essa Rodinei, hashtag é Rodinei danada. sai. Rodinei parece que vai hashtag faz sair, um não vai barulho. ficar. Tem só o Mateuzinho. Tem que pensar no lateral. Tem que pensar, o Vinícius- Não, tem o o Varela. Varela. Tá na Copa do Mundo, sim, Zé. É Ó, verdade, desculpa. O Prato já tá Varela e acertando. Mateuzinho. Bruno Henrique de lateral. A gente vai acertando o time pra caber todo Aí mundo. você tem, aí tem penso o Felipe seguinte, Luiz, por que Felipe Luiz que uns renovou com por tanto, mais um outros ano. com nada. Felipe Luiz Mas o renovou por Ayrton mais um Lucas, ano. pelo menos o que eu li lá, que o Flamengo ia conversar com o pessoal para ver se ia negociar o valor dele, do Ayrton Lucas. O Landim tá tentando manter o Rodinei também, tá? Sim. Falou isso também ao Cícero, que as Falou? conversas Sim. acontecem, mas a informação que o Flamengo tem é que o Rodinei também tem propostas Sim. muito boas de Felipe, outras equipes. Fica. Felipe já Luiz assinou. renovou ontem. Renovou. Mais um ano, até o final de 23. João Gomes, nós não sabemos. Não sabemos. Não Ah, João sabemos. Gomes até então tem contrato, a não ser que chegue Sim, uma mas todos os proposta. jogadores- mas é isso que eu estou dizendo, que na Copa do Mundo, depois de uma Copa do Mundo, isso tudo pode mudar. Isso tudo pode falar, não, peraí, o clube que projetava contratar um jogador Sim. da Copa do Mundo, aquele jogador, o cara não vai bem, peraí, mas tem o João É lá. isso, claro. Funciona dessa tudo forma. isso. Né? Quanto que eu vou pagar? Porque o cara que joga e arrebenta numa Copa do Mundo, ele chega numa Copa valendo 20, ele arrebenta, ele sai valendo 50. Ou ele chega valendo 20 e não joga bem, ele volta valendo 10. Se é um jogo 15. e meio bom, já triplica outra conversa. Hoje é Tem tudo assim. isso. Efeito Hoje você tem Salenco. uma série de coisas que potencializam Foi com tanto Parreira no Valência. pro céu quanto pro inferno. As redes sociais, Camarões. a globalização de informações, isso tudo mexe com o business que é o futebol. Então, o Pedro lá na Business. Itália, os caras falando, é o flop, né? Lá, como se fosse, pô, Sim, é sim, sim. o Pedro, aquele que veio aqui não Ele jogou flopou, tal. flopou. Os jovens falam isso sabe? hoje. É a linguagem moderna. Ele linguagem flopou que- na Fiorentina. Você tá moderno no não, linguajar. não, é que eu li na Itália, lá no Gazeta saiu isso. Então, assim, aí o Pedro vai, joga, faz um belo Mundial, porque ele tem condições. O time da seleção brasileira é um time forte, é um time encaixado, que ele pode entrar e fazer gols. Sai valorizado. Ele pode muito bem. E o Claro, Flamengo é um outro jogador, É um filho, outro outro jogador. jogador E o pro mercado Flamengo, e o Flamengo pode encher o bolso de dinheiro, mais ainda, porque ele pode vender os caras. E vendendo, e já tem outros, provavelmente ele já tem. Ele já deve ter alguns jogadores mapeados com essas possibilidades. O Everton Ribeiro é um cara que o tempo todo o pessoal da Arábia está batendo na porta dele. Onde é o Mundial? No Catar. Claro. Isso talvez tenha peraí. algum risco, porque pode fazer um contrato Sim. milionário. O último, por né? causa da Talvez idade, o último sim. grande contrato Sim, esse tem dele. algum Tá lá risco. no Catar. Pô, os caras estão na porta. Vem cá, tudo bem? Né? Falando com, lembra da gente? O cara, não, lembro, beleza, pô, mas legal, passa aqui depois da Copa, a gente conversa. Esse quem e tal. que é? Como é que é É isso? o Esse Everton. quem é? O Everton Ribeiro. Agora entendi. Entendeu? Isso Tá, pode então beleza. acontecer. Vamos supor que a gente está desenhando um cenário. O cenário que a E gente assim, tem eu hoje vou falar é uma um coisa, time não competitivo. adianta os torcedores flamenguistas me xingarem, Deixa eu ver se porque eu já vi isso, xingando. isso acontece com todo time que ganha. Todo time que ganha é valorizado e todo time que ganha chama a atenção de É igual o torcedor normal fica bravo, convocou muito jogador do meu time. É claro, vai contratar, vai levar de quem? Do Juventude ou do Flamengo? Vai levar os do Flamengo.
são os melhores jogadores. Você tem que levar os caras que são os melhores. A torcida do Flamengo tá xingando o Zé indiretamente, não diretamente Que aqui. isso Eu tô aí? gostando. Por quê? O Diego fala assim, ó, é time de PlayStation. Antes era coisa de videogame. Agora não se estruturou para isso. Vocês antes aceitem que teremos vários jogadores de gabarito para várias posições. Aceita que O dói Alex Almeida fala, Dani, o City do Guardiola tem 2 times bons e todo mundo joga feliz. O Flamengo vai ser a mesma coisa. O Lucas Breda fala que o Ayrton Lucas tem que assumir a titularidade no lugar do Felipe Luiz, que acabou de renovar o contrato por mais um ano. E o Jaime fala que vai disputar todos os campeonatos possíveis, que precisa de elenco. Vocês não aprenderam isso? Não, mas a gente está falando... Eu estou falando sobre as formas de jogar e de titulares. Eu estou falando sobre possibilidades de entradas e saídas, né? O E a elenco, permanência do Dorival? o elenco tá ali, ó. Quem tava falando do elenco e não tinha condições, tá ali, ó, de camisa azul. Não tinha, não. Falando que tem Camiseta condições de azul. sobra. Tem Porque condições. não sabia, ele fez assim, não sei. É, questão do Dorival, Não aí sei tá se o falando do Dorival, não sei se o É o Dorival. Dorival, o treinador? Inclusive, a pergunta da Dani foi assim, você tá falando do Dorival? Ele falou, não sei. Então, por isso que eu tô perguntando. É o Dorival, o treinador? Claro que Porque, é. pra mim, foi o ponto mais obscuro ali da entrevista do A coisa do mais Landim. fácil do mundo é renovar o contrato com o Dorival. Não pareceu pela entrevista do Landim. Não, mas será renovado, pelo que entendeu ali, Dani. Não, Estamos acertando, Tudo faltam bem, uns tudo- detalhes. tudo né? bem. tem uma conversa com o empresário dele, mas... A gente vai falava ser do renovado. Voivoda no início do programa. Se o Dorival falar não pro Flamengo para ir para... Não, ele vai Esse ficar. é o meu ponto. Aí chegou, eu sou Uma fase do mundo é renovar o contrato do Dorival. empresário e Dorival numa mesa. Não, vai Deixa eu ficar. te falar, tem alguma coisa melhor? Não, ele vai Melhor do que ficar. onde eu tô? Elenco? Ficar. A gente tem de lembrar, gente, Cultura. que primeiro, o contrato era até dezembro. Não, peraí, mas aí o Dorival ser também, só pra campeão, pegar o gancho do tudo. Vessone aqui, mas aí o Dorival também não pode falar assim, não tem nada melhor, mas eu tô melhor, porque eu acabei de te dar uma Copa do Brasil e uma Libertadores. Pode, o Dorival também então me tem. valoriza aqui. Quando o Dorival foi pro Flamengo, Pode, mas- como diria Vicente Mateus, né, uma pode. faca de 2 legumes, porque ele poderia sair e ir para a prateleira de baixo, como ele poderia sair para a prateleira de cima, e foi o que ele fez. Agora, ele também tem o direito de chegar Claro, pro Flamengo sim, e falar o seguinte... claro, é uma vem cá, negociação, uma conversa. Olha, eu também tenho, você tem que me valorizar, porque eu Claro. também consegui isso. Ah, não, mas você tá bom. Quando eu Isso é cheguei, uma coisa, mas quando eu não cheguei você aqui, o falar, Paulo... então eu estou fora. Não, ir mas pra é esse lado, questão aí de não dá, né? negociar. É questão de negociar. Por que o Dorival não pode negociar com o Flamengo pelo que ele fez? Pode. Então faz o Não, ele seguinte, pode manda embora o negociar o que ele Dorival quiser. e chama de novo o Paulo Souza. Porque o Flamengo fez isso. O Flamengo, né, chama o Dorival. Para o Dorival, beleza. novo o que você Então vamos, falou, Zé, aí o chama o pessoal Paulo não tava Souza. preparado. Põe o Paulo Souza. É só lembrar isso. Quando o Landim ou o Marcos Braz, né? Não, o Dorival e tal. Tá bom, chama o Paulo Souza. Quem você acha que Para tem de mais falar poder? isso. Não, eu tô só Quem tem falando mais poder porque de eu acho que barganha nessa pode. negociação, o técnico ou o clube? Eu acho que os dois, nesse dois. momento, os dois. O Dorival, os dois. O Dorival hoje, se sair do mas Flamengo, nunca trabalha. empata, né? Sempre tem alguém que tá um pouquinho Mas melhor. É lógico que o clube está sempre à frente, porque o clube está sempre. Sim, É a instituição, está claro, sempre à dá frente pra de comparar. qualquer Depende do pessoa. clube, Não acho, não acho que o Abel hoje tá... Acho que o clube é maior, concordo contigo. Eu acho que o mas clube, sempre vai ser. eu acho que o clube Mas tem está momento. sempre na frente. O clube Não, é sempre ser mais maior importante. e ser a instituição, ser mais importante é uma Sim. coisa. Mas eu digo assim, onde o Dorival trabalharia hoje com condições iguais às que ele tem no Flamengo? Aí eu entendo o que o Birner está dizendo, entendeu? O Flamengo, bem ou mal, tem uma cartinha a mais ali. Dani, Você vai pra uma? onde? Sim. Não, ele tem vários, Uma? mas assim, mas eu não posso também parar para 10 pensar. mais. Mas eu também não posso parar para pensar e me colocar num negócio seguinte. Pô, eu sou escravo do clube. Vocês falaram, eu aceito, Não, ninguém eu falou aceito, isso. pronto. Claro que Não, eu tô dizendo. Você, Zé. Eu tenho que ficar porque, Você. sabe, porque me dá condições. É muito Peraí. bom pra ele ficar. Sim, não, mas eu não tô dizendo que é Receber ruim. bem, ganhar bem. Não, Ele tá não, falando tô só dizendo assim, que é assim, ruim. vai renovar. Não é que é Não só- tô dizendo que é Tem o ruim. Flamengo Porque é muito fácil Dorival renovar com aceita ele. aí. Não, Pelo porque assim, a é impressão- muito fácil não. renovar com ele. É Sim, só porque isso. a impressão que dá é, não, olha, tem que aceitar e pronto. É. Não é assim, peraí. Acho que não oferecendo Não é redução assim. salarial Por que- pra ele. então nada. eu falo, Ao por que o Dorival tava fora também no começo do ano? Por que o Tava no Flamengo Ceará não foi depois. atrás? Por que o Flamengo não foi atrás do Dorival no começo Ele do não ano? devia ter mandado o Dorival embora da outra vez que passou pelo clube. Sim, Ele Bini, falou isso mas lá, aí já é foi. lá atrás não tem problema. Lá atrás 18, não né? tem, a gente entendeu? falou Mas aqui. por que eles não foram atrás do Dorival no começo do ano? Porque a convicção era outra. Então, mas agora a convicção também tem que ser outra, Dorival porque fez o outro tamanho Dorival também. fez um outro trabalho, Claro. fez um baita no trabalho. O Dorival pegou o time péssimo, em péssimas condições. Se o Dorival tivesse pego no começo, o Flamengo Mas iria ninguém brigar fala para o disso. Eu brasileiro. estou falando que é fácil renovar Não, com mas ele. eu não estou dizendo isso, Birner. Eu estou falando Só da isso. questão A gente do tá olhando aqui pro Dorival. lado do Dorival também. É o Dorival, eu não posso ficar só olhando pro lado do Ele tá olhando clube. pro lado dele também. É muito bom pra ele renovar com o Flamengo. Não, mas- Sim, o mas que eu ele acho pode é exigir. O mas ele pode valorizar também é uma pode. coisa, o que não então. dá é uma exigência.
dobro ou triplo ou nada, então tô fora. Não, amigo. Não, ele não vai fazer isso. Aí você tem que recuar e falar assim, peraí, eu também tô no Flamengo com um elenco desse, vou brigar por título, peraí. O Dorival não é maluco pra fazer isso. Ele não Mas vai eu acho que nem o dinheiro. Dorival nem o Flamengo vão ser extremistas. Não, esse é meu ponto. Extremista, é isso que eu queria achar essa palavra. Mas não pode também. Não dá pra ser extremista. Mas também não pode, pô, beleza, ó, faz isso, pronto, acabou. Não, acabou, não, tô fazendo um favor, não. Até porque se fosse assim, eles, e se tivesse uma convicção maior, eles teriam feito o contrato de 1 ano, não de 6 meses, com o próprio Dorival. Então, eles demoraram quanto tempo pra chegar e falar que queriam renovar com o Dorival? Só depois ganhou a Libertadores. Só depois ganhou a Libertadores. Só depois da Libertadores. Não, peraí, o treinador também, eu também posso me valorizar. Por que não? Por que é proibido o treinador se valorizar? Não pode, inclusive já se ventilou que a seleção brasileira olharia para... Não sei se chega nesse lugar, tá? Não tem informação, se vocês tiverem, tragam. Mas já se ventilou, inclusive, isso. O único grande trunfo que é o super trunfo. Eu não acho. Eu particularmente não acho que o Dorival seria treinador da seleção. Eu acho que aí é aquela coisa de surfar na onda. Não que talvez ele não tenha condição, não é isso. O Diniz eu acho que tem mais chance do que o Dorival, por incrível que pareça. Pra seleção. Você acha eu a informação? Não, eu acho que não é informação, é pelo jeito de jogar. Os jogadores adoram o jeito do cara jogar, falam disso. disso. Que eu acho difícil do Diniz? O Daniel Alves no São Paulo falava que era o melhor treinador, que era time de Europa. Eu não sei, eu acho que... Você acha que eu acho difícil do Diniz? Porque o Diniz precisa de tempo para trabalhar. A seleção brasileira, você se reúne na segunda para jogar na quarta. Isso é. Aí você tem 1 mês para treinar uma Copa América. O Dorival é um cara de soluções mais rápidas. Né? E a forma do Diniz jogar... que ele fez no Flamengo. Eu acho que é isso. Acho que tem uma certa dificuldade. Não que seria impossível, não é isso, né? Mas dentro daquilo que é a vida de seleção brasileira, que você tem 3 dias, você não tem dia a dia, você não tem o convívio, você não tem nada. Então, o sucesso do Diniz passa muito pela intensidade dos treinamentos, pela forma como ele treina e a repetição. Né? Aquilo ali o treino do Diniz, é o treino de futsal. Você faz ali como se fazia antigamente. O Dorival, quando chega no Flamengo, ele pega o que tem de melhor em cada um, acomoda e vai. Sim, então, e pensando vai. por esse Então, lado, talvez ele esteja à frente. Muito disso. Eu sempre acho que todo técnico que tem muito repertório e hoje decide assumir uma seleção, ou ele cansou da rotina do clube, ou ele é muito idealista, é quase um herói. O Tite é um herói. O Tite é um herói, porque o Tite tem muito repertório, ia evoluir, podia trabalhar em clubes, o trabalho em clubes é muito mais... Esse herói, pode fazer isso agora. É isso daí, nação. Então escreve nos comentários aí sua opinião referente à renovação com o técnico Dorival Júnior. Flamengo deve renovar com o técnico Dorival Júnior ou buscar um novo técnico? Já se escuta o nome aí de Galhardo, né? Torcedores aí pedindo o nome de Galhardo no Flamengo. Então escreva aí nos comentários a sua opinião é importante aqui no nosso canal. Deixe seu like e nos vemos no próximo vídeo.